vamos ver a realidade, pô. Vossa Excelência tem razão, mas não cabe ao doutor Tiago. Uma palavra, o senador Wellington Fagundes. Meu auxiliar de som aqui está falhando. E a todos os companheiros, são palestrantes. Eu estava vendo aqui rapidamente a palestra, os dados da pesquisa. A gente pode observar que no Brasil ainda hoje se fala, quando fala de energia nuclear, não tem um conceito muito claro, né? Eu gostaria de saber se a pesquisa consegue aprofundar aqueles que são a favor ou que são contra, o porquê. Né? Eu tive a oportunidade de, em outros mandatos, estar acompanhando esse trabalho feito pela Marinha Brasileira, e o Brasil é um dos países que temos um método de centrifugação do urânio dos mais modernos do mundo. São só 5 países como o Brasil, né? Alemanha, França, Inglaterra e o Brasil, mais um país. E a utilização da nossa energia nuclear é muito pequena, né? Nós temos Angra, e lá, quando eu estive na palestra, eles diziam lá, uns cientistas, dizendo que uma das soluções da água para o Nordeste seria exatamente a energia nuclear, ou seja, a possibilidade de fazer pequenas bombas com pequenos cartuchos de energia nuclear. Você poderia fazer poços de profundidade e estar ali solucionando um dos problemas do Nordeste, que seria a água, com um custo muito mais barato que a transposição, segundo ele, do Rio São Francisco. Assim como também outras para comunidades isoladas, enfim. E se discutia, claro, o nosso famoso submarino nuclear, que até hoje o Brasil não tem, com a costa tão grande como essa, que é a geração de energia, né, para fazer com que o submarino funcione, assim como outros tipos de embarcações ou de motores. Não sei se vocês teriam condições de aprofundar, falar mais um pouco sobre isso, porque só números, às vezes, não diz realmente qual é o sentimento da população. Da mesma forma que a gente tem visto no Brasil muitas hidroelétricas serem construídas e a área ambiental colocando aí as restrições, e muita hidroelétrica que poderia ter um potencial bem maior, ele acaba, por essas restrições ambientais, diminuindo o tamanho do lago em função do impacto ambiental. E a gente tem percebido que nós estamos faltando água aérea no Brasil. Muitas regiões com falta d'água. Nós temos um exemplo de uma obra que aconteceu lá na nossa capital, Cuiabá, que é a usina de Couto Magalhães. A usina de Couto Magalhães ela foi construída e concebida para ser uma usina que, além da sua geração de energia, que na época ainda era inclusive uma usina com baixa geração de energia, mas que acabou entrando em funcionamento exatamente no apagão que aconteceu no Brasil. Eu não vou falar aqui do governo para não ficar achando que a gente está estimulando aqui a disputa eleitoral e partidária. Mas, então, além disso, essa usina ela funcionou porque tivemos uma grande enchente no Rio Cuiabá, que grande parte da nossa capital foi destruída na década de 74, na década de 70, e foi aí que o engenheiro, então, bolou a usina de Manso para ser uma grande caixa d'água, ou seja, para fazer o controle de enchente e também a perenização do rio. E isso funcionou muito bem, e a nossa capital hoje, Cuiabá, Vargem Grande, a Baixada Cuiabana, por mais 100 anos não terá essa preocupação. E isso gerou, além da energia elétrica, gerou o controle de enchente, que nunca mais tivemos problema de enchente em Cuiabá, bem como também nunca mais tivemos o rio seco, ou seja, aquilo manteve uma lâmina d'água. Além disso também o turismo, que o Lago de Manso é um lago de 40 mil hectares, a maioria delas terras bastante improdutivas, terras cascalho. Também hoje um grande projeto de piscicultura. Mato Grosso hoje já é um estado, um dos maiores produtores, segundo maior produtor de piscicultura do Brasil, e vai ser o maior produtor de piscicultura. Então, olha só, uma usina, quando ela é bem concebida, quando ela é bem estudada,
ela pode resolver muitos problemas, e não a criação de impactos ambientais, se aquilo é isso. Além, não falei da irrigação também, para os ribeirinhos, que foram também lá, todos eles colocados, reassentados pelo projeto de Couto Magalhães. Então, eu não sei se aqui a pesquisa ela se ateve a mais alguns detalhes, os benefícios, malefícios. Nós temos outra usina em Mato Grosso, que é a usina de Couto Magalhães, que também foi leiloada em 2002, e até hoje essa usina não foi construída, e é uma usina que está provado que ela tem um baixo impacto ambiental, um custo-benefício muito alto, que vai beneficiar uma região grande, que é de Alto Araguaia, Alto Garço, Alto Araguaia. E não foi construída, mesmo depois do leilão que aconteceu na Bolsa de Valores, porque, de repente, o IBAMA entendeu que deveria fazer o IARIMA de todo o rio. Ou seja, alguns técnicos do IBAMA se colocaram na época que o rio Araguaia era intocável, era dogma para o IBAMA, e até hoje sei que essa história se continua. Agora, parece-me que a Eletronorte voltou a estudar isso. Mas eu penso que eu gostaria de ouvir aqui se tem alguns detalhes mais como essa questão do benefício, malefício, que a população verdadeiramente pensa que vai ter com a construção, com essas usinas. É claro, né, presidente, que anos atrás a gente via no Brasil, construía-se uma hidroelétrica e às vezes a comunidade vizinha ficava às escuras enquanto aquela energia era levada para outras regiões e ignorava a população local. Isso causava realmente grande insatisfação com a população local. Mas, como foi dito aqui, eu acho que até pelo senador Flecha, hoje já tem todos os projetos, e está previsto a mitigação, toda a recuperação, a compensação das comunidades, mesmo que às vezes alguns não querem obedecer à lei, mas eu acho que mais importante seria exatamente a fiscalização. A palavra do doutor Tiago Cortez. Durante a pesquisa de opinião, a gente tem perguntas muito específicas, né? Pelo método quantitativo da pesquisa. Então, com as perguntas que são feitas, as opções de resposta são pré-determinadas e a pessoa é estimulada a responder uma daquelas questões. Então, não dá para a gente avançar muito nessas questões mais qualitativas, né? Dos porquês e dos condicionantes daquele tipo de opinião. Mas como a ligação todas as entrevistas elas são gravadas e depois auditadas, a gente tem contato com o que a pessoa fala além daquela resposta, porque às vezes a pessoa responde ela conta uma história para depois chegar na sua resposta final. Então, quando os dados são agregados, a gente tem só a contagem. Mas das entrevistas que são auditadas, que a gravação é escutada, a gente tem uma impressão de que ainda tem o preconceito da população com relação ao termo, né, a energia nuclear, em função do histórico, né, do uso desse tipo de fonte, né? Mas o pesquisado se estende mesmo? Faz considerações? Algumas pessoas, elas respondem prontamente. Outras pessoas, elas falam, contam história, às vezes contam uma experiência que ela teve. Aquilo é taquigrafado, não, mas ela é gravada. A ligação é gravada. E permanece Permanece. No arquivo lá? No arquivo da gente. Com a palavra a senadora Rose de Freitas, registrando aqui a presença do vice-presidente da comissão, doutor Ricardo Ferraz, que se quiser assumir o seu posto, e a presença do senador Davi Alcolumbre. Com a palavra a senadora Rose de Freitas, em seguida o senador Vlário Maggi. Senhor presidente, eu falar que eu prestei atenção em 10% que o assessor falou, eu vou mentir. Porque as demandas do nosso trabalho em outras comissões também vêm para cá. Então, mas o assunto é sobremaneira importante. Eu gostaria até de dizer que apresentei um projeto a esta casa
com a seguinte observação. Um projeto que propõe, senhor Tiago, que todas as empresas que recebam financiamento público, ou para sua expansão, né, ou para aumento de produtividade, sem expansão, mas com vista à questão econômica interna, que elas também apresentem simultaneamente um projeto de energia limpa para a sua indústria e para a sua fábrica. Porque há 20 anos eu fiquei na Comissão de Minas e Energia e todas as discussões que permeavam esta comissão, presidente, elas tinham uma visão atrasada, para trás, né? Quando se falava em energia alternativa, imagina, 20 anos atrás, se tinha sempre um preconceito de que energia era essa e tal. Sem contar que nós passamos por um processo em que a questão ambiental prevaleceu, inclusive sobre o andamento desses projetos que estavam elencados pelo governo federal. Nós também vimos muitas discordâncias sobre a questão de ter ou não ter um plano de governo estratégico que pudesse nos socorrer, haja visto que nós vivemos momentos muito imprevisíveis no país, quando teve o apagão e, na verdade, o relatório oferecido por várias empresas do sistema diziam que não teria apagão. Então, me pareceu sempre insuficiente, doutor Tiago, que todas essas concordâncias, toda a relevância... Silêncio, por gentileza. Como eu falo durante a sessão, fico até inibida de alguém que me ouça, né? Não pareceu em nenhum momento, em nenhum dos governos, relevante a questão do abastecimento no Brasil, na questão elétrica, de energia, sobretudo, e as alternativas que, porventura, o governo pudesse oferecer para debate, consequentemente, para a sua execução. Hoje, o problema da água, presidente, nada mais é de uma questão administrativa também. Não é só por alterações climáticas, mas pelo desperdício, pela falta de visão. Governo nenhum. Eu estou no 8º mandato, governo nenhum prestou atenção no que acontecia no Brasil. Portanto, quando nós estamos aqui discutindo, e eu vejo com muito interesse essa pesquisa, o cenário que ela se mostra, tem uma página, sobretudo, que eu mostrava para o senador Davi Alcolumbre, da energia nuclear, que os índices são totalmente desfavoráveis à resposta da pesquisa sobre usar ou não usar, implantar ou não implantar, oferecer projetos, plantas nucleares para abastecimento de energia elétrica no Brasil. Então, não é essa página, não. Me chamou a atenção que é unânime, quase unânime, discorda que o Brasil investir mais em usinas nucleares. Centro-Oeste, 71%, Norte, 63%, Nordeste, 61%, Sudeste, 69%, Sul, aliás, 69%, Sudeste, 65%. O que equivale a dizer que não falta, eu poderia até dizer que há uma desinformação para esse setor. Eu sempre vi as pessoas que frequentavam a comissão depois não saber discutir exatamente o que a comissão fazia, sendo que a importância sobre esse tema está hoje mostrando aí seus efeitos pela desinformação geral e pela falta de cuidado que o governo teve com esse tema. O governo brasileiro, ele não soube usar dos seus recursos naturais para que pudesse fazer um planejamento adequado. Adequado para abastecer o país e nós não estarmos aí sobressaltados com qualquer tipo de apagão. Então, sobre investir em usinas hidrelétricas também, aqui me pareceu que faltar informação adequada. Uns concordam totalmente, outros parcialmente, nem concorda nem discorda, e outro discorda totalmente, que é um terço da população pesquisada, né? Não sei se o senhor está acompanhando aí, porque esse estudo me pareceu interessante. Então, eu queria dizer o seguinte: criar leis que criam obrigatoriedade de utilizar eletrodomésticos, qualquer tipo de aparelho
que consuma energia e que seja, como vou dizer, que tenha a redução do gasto, ela me parece uma completa desinformação. É uma pequena informação para consumo da população. Quer dizer, esse equipamento, esse aparelho, ele gastará menos, portanto, ele tem lá uma simbologia adequada para aquilo. Quando, na verdade, é preciso ter um plano razoável para o Brasil para fazer face a essas dificuldades. Nós, constantemente, no Espírito Santo, nós temos apagões, constantemente. E não há uma explicação plausível por que esse apagão ocorre. Eu queria saber se o senhor tem algum estudo detalhado sobre as regiões, não só no cômputo geral. Quais são as medidas que o governo poderia adotar, se o senhor puder me dizer, dentro dessa pesquisa que foi feita, sobre a questão da economia do gasto de energia, se tem algum estudo mais propício, por exemplo. Eu já procurei isso na minha comissão, não tem. Qual é a maneira de economizar, qual é a maneira adequada de gastar, se isso chega da indústria para o parlamento, ou do parlamento para a indústria, e que possa estar amparado, inclusive, no escopo de algumas leis adequadas. Presidente, posso... O senador Blário Maggi quer... Eu posso falar de imediato, depois o secretário pode responder no final, pode ser? Pode ser, sim. Tá bom. Eu pergunto só se o senador Hélio Fagundes, ele teve a oportunidade de responder já a Vossa Excelência, por completo, não? Senador, eu sou da terra que tem muito cacique, e o Blário é um deles, então eu tenho que sempre obedecer. Na sequência, puder, até Tá, a gente fazer o bloco, que aí... Tá certo, vamos fazer um bloco. Muito obrigado. Com a palavra o senador Blário Maggi, depois Vossa Excelência responderá a senadora Rose de Freitas. Muito obrigado, presidente. E o senador Hélio. Só para contraditar o senador Hélio, eu sou amigo de muitos caciques, índios, né? Mas cacique na política eu não gosto. Bom, presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, também o secretário aqui presente, demais colegas, senadora e senadores aqui presentes. Eu vinha de casa pelo rádio, escutando aqui um pouco da explanação e ouvi o senador Flecha, quando ele fazia referência aos lagos, né? Uma coisa que a gente tem conversado muito aqui, se a percepção da sociedade tem mudado ou não, de que nós não podemos mais fazer hidrelétricas, grandes hidrelétricas sem grandes lagos. Quer dizer, eu diria assim, se tem uma agressão ao meio ambiente, tem um crime contra a sociedade também, porque você perde investimento. Quer dizer, um grande investimento gera pouca energia, quando na realidade com uma ocupação de terras maiores você geraria muito mais energia com aqueles recursos como é Belo Monte. Belo Monte poderia ser o dobro da capacidade com um pouco mais de alagamento. Mas aí eu chegando aqui, e só fazendo isso para fazer uma reflexão sobre o assunto, não é nem uma pergunta, e eu olhei aqui alguns dados que a pesquisa nos mostra, e a resposta, senador Flecha, já está contida aqui dentro desse relatório aqui. Por exemplo, quando ele pergunta aqui sobre o Brasil investir, as pessoas o que acham para o Brasil investir mais em fontes de energia como sol e vento. Nós temos 55% que concorda totalmente. Quer dizer, então, está voltado aí para novos eventos, né, novas fontes de energia solar. Quando a pergunta é, e sobre o governo brasileiro para usar partes, quer dizer, está dizendo, se o governo brasileiro usar parte do dinheiro arrecadado com impostos para financiar projetos de energia solar e do vento, de novo aqui aparece 77% dos entrevistados disseram que concordam totalmente. Não conhece custo, não conhece eficiência, mas aqui dentro está o viés ambiental. Nessas duas respostas aqui, e vem confirmar, né? Ela vem confirmar novamente aqui sobre, quando diz assim, e sobre o governo obrigar as empresas de energia a investirem em energia solar e do vento. Aí 68%, né? A despesa é do outro,
Do outro, eu concordo. Então, 68% é assim, não, você tem que obrigar esse pessoal a fazer alguma coisa. E quando vem na pergunta seguinte, sobre o Brasil investir em usinas hidrelétricas, e aí senador Flecha, que vem o contrário de todas as outras as informações, que apenas 36% concordam. Quer dizer, então, a forma... Não, 36 mais 20. Concorda parcialmente? Está certo, senador. São 56, mas mesmo assim é um número ainda inferior aos outros, o que demonstra claramente que nós temos aqui na discussão com a sociedade, e aí com a sociedade, não estamos discutindo tecnicamente, né? A sociedade tem uma percepção do malefício, vamos chamar assim, ela não concorda muito com a questão da hidroelétrica, porque esses projetos são bombardeados dia e noite pela mídia, né? Não tem sossego, ele sai de uma liminar e entra em outra liminar, o governo consegue fazer, ou os empresários que atuam nessa área, conseguem fazer esses projetos andar porque são muito persistentes. E, além de persistentes, tem muito dinheiro envolvido em projetos, pré-projetos, estudos. E, à medida em que você vai enfiando a primeira estaca, você vai colocando a primeira estaca, não tem mais como voltar atrás. Então, é uma discussão muito grande. Eu só queria aqui fazer essa reflexão e essa manifestação de mostrar o quanto o setor empresarial brasileiro, que atua na principal matriz energética do país, né, que é a hidroelétrica, e que eu, como senador Flecha, aqui defendemos uma ampliação desse tipo de energia, inclusive a ocupação, aí eu vou falar por mim, não mais para o senador Flecha, mas a ocupação de mais terras para lagos maiores, para a reservação de água quando você não tem chuvas. Foi mostrado claramente agora, ou se viu claramente, durante esses períodos de seca, o que aconteceu. Nós não chegamos no racionamento porque as termoelétricas foram acionadas e o custo da energia triplicou. Quer dizer, então, a sociedade, nós, como cidadãos que moramos no país, pagamos muito caro pela política que foi estabelecida em nome da questão ambiental, em detrimento da questão da produtividade e do ganho de escala nesses projetos. Quer dizer, houve uma discussão e, como nós vivemos um processo democrático, um lado ganhou, mas ganhou e não levou, vamos chamar assim, né? A conta para o Brasil é muito grande. O Brasil fica numa posição em desvantagem com outros países quando tem matrizes energéticas ou tem uma produção de energia mais barata. Infelizmente, fica essa lição. E eu, há poucos dias atrás, perguntei aqui ao ministro Eduardo Braga, quando aqui ele esteve, se ele já percebia alguma mudança nessa percepção de que nós temos que fazer uma reservação maior de água. Ele disse que não tinha essa informação, eu não sei de quando é essa pesquisa, mas a pesquisa, se ela é recente, está mostrando que não mudou nada ainda. Mas eu gostaria de deixar meu ponto de vista registrado novamente de que a reservação de água ela é muito importante, e não é só na questão da energia elétrica também, são nas propriedades rurais. Quando nós votamos o Código Florestal ano passado, há 2 anos atrás, novamente veio essa discussão, eu fui um dos que defendia a tese que nós tínhamos que ter barramento, que nós temos que ter reservação de água. O mundo inteiro ocupa as águas que vêm da chuva. O mundo inteiro reserva essa água para gastar quando não tem. Nós, infelizmente, não tivemos ainda esse entendimento, e não tem nada a ver com essa pesquisa, estou aqui colocando como uma reflexão que nós devemos repensar esse modelo que nós temos hoje de permitir a reservação, ou, se é permitido, como às vezes ela é permitido, a dificuldade ela é muito grande para ser feita e, infelizmente, todos nós vamos pagar essa conta. É só isso, eu queria só fazer uma reflexão sobre os dados que comprovam